Bom, agora eu vou exportar aqui para o Substance Painter para a gente começar a texturização por lá. Você vem aqui em File, vem aqui em Export FBX. Eu vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, vou colocar como foice e vou clicar aqui em Export FBX. Agora eu vou abrir aqui o Substance Painter. Uma dica antes de você exportar é você verificar se está tudo certo aqui a Face Orientation do teu objeto, tá? Pode ver que está tudo ok, é tudo certinho, não tem nada vermelho parecendo nenhuma backface, então tá tudo ok. Bom, já estou aqui com o meu Substance Painter aberto, eu uso a versão 2022, mas já tem versão 2025, não muda muita coisa, basicamente o workflow é o mesmo, tá? Então eu venho aqui em File, venho aqui em New e venho aqui em Select e seleciono o meu FBX. A foice está aqui, clico em abrir, clico aqui em OK, tá? Bom, eu não vou explicar muito aqui do Substance Painter a princípio, tá? Isso vai vir no decorrer dos novos vídeos e no decorrer das novas aulas na Roblox 3D Academy, tá? Então vamos começar aqui então. Basicamente no Substance Painter a gente precisa fazer um bake de mesh, tá? Um bake de mesh é para o Substance Painter ter alguns mapas importantes para ele entender como que funciona o seu modelo para os materiais inteligentes que tem aqui no Substance Painter ele funcionar no seu modelo. Você vem aqui em Texture Set Settings, você desce aqui um pouquinho e vem aqui em Bake Mesh Maps. Aí vai abrir essa janela de Baking. Aqui tem algumas informações legais. Você pode mexer aqui no tamanho de resolução da sua textura. Eu costumo utilizar 1024 ou 2048, que já é uma qualidade muito boa, é muito mais pesado. Precisa estudar sobre otimização também de texturas. Vou trazer vídeos para vocês explicando o que seria isso e quais são os melhores e quais são os benefícios de você ter uma mesh wag poly para fazer um baking, uma mesh low poly. Eu vou fazer isso para vocês entenderem. Em breve vocês vão entender muito bem. Então deixa aqui, não precisa mexer nessas outras configurações a princípio e é só você clicar aqui em Bake Selected Texture, que ele já vai fazer o bake, o cozimento desses mapas e extrair aqui as Mesh Maps. Aí, perfeito, ele terminou aqui de fazer o bake, então o que ele gerou? Ele gerou aqui várias mesh maps, cada uma tem a sua função. Por exemplo, a curvature ela serve para identificar aqui no seu modelo aonde tem quina, né? Por exemplo, aqui aonde tem cavidade, então ela vai criando esses mapas com essas informações, tá? Aí ele criou um World Space Normals, isso aqui ajuda o programa a entender como que é o formato do seu modelo. Aí criou alguns outros aqui que não vem ao caso pra gente agora, tá? Beleza, então a gente tem aqui nosso objeto, não tem nenhum layer nele, a gente vai começar a adicionar detalhes nele. É um material que eu uso muito, que não vem padrão no Substance Painter, você precisa baixar ele na comunidade, que é esse daqui, que é o Styles Edge Plastic. Ele é um material gratuito que você encontra aí na comunidade aberta do Substance Painter, é só você pesquisar Styles Edge Plastic Substance Painter que você vai encontrar ele. Depois você vai clicar aqui nesse maisinho e vai clicar aqui em adicionar recurso e vai adicionar lá o seu material aqui no seu Substance Painter. Basicamente esse é um material estilizado, tá? Que ele tem algumas coisas pré-prontas que ajudam muito a gente a texturizar os nossos modelos. Vou arrastar aqui o material, você pode verificar que ele tem bastante brilho, até por isso, porque ele é um plástico, mas a gente consegue modificar aqui as propriedades dele para não ter tanta reflexão assim, aumentando o roughness para branco, né? Que quanto mais branco, menos brilho, quanto mais escuro, mais brilho reflete a superfície. Muitas dessas coisas você não vai utilizar no Roblox, tá? O Roblox normalmente você utiliza apenas o Base Color, que é a textura de cores, tá? Em objetos mais otimizados, mas é muito interessante futuramente você aprender sobre todos esses mapas aqui para você conseguir criar modelos de alta qualidade, tanto para Roblox como qualquer outro jogo com informações baseado em física, né? Que é o PBR. Logo eu vou ensinar para vocês tudo isso, tá? Então vocês podem ver que esse material aqui ele vem cheio de layer já, então ele veio com um layer de ambiente ocluso, que são essas sombrinhas aqui que ele gera nas cavidades, nos lugares escondidos assim, uma sombra mais natural. Fica muito bonito, né? Se você vir aqui ver o ambiente ocluso, você pode verificar aqui, ó, que ele gera essas sombrinhas aqui, isso é muito legal. E ele também gera aqui um base color, que é a cor principal do seu modelo, tá? A cor principal do material, né, desse layer aqui, você consegue colocar qualquer tipo de cor. Ele gera também um Edge Highlights, esse aqui é basicamente para gerar desgaste em linhas, em quinas. Eu normalmente não uso ele por padrão assim, então eu desativo ele aqui. E ele também tem um gradiente, né, um Position Gradient. Basicamente você consegue, ele cria gradiente de cores aqui no seu modelo de uma forma bem fácil, tá, de entender. Então se você mudar aqui para Base Color, você vai verificar. Se eu colocar verde, ela tem um gradiente bonitinho de verde, vermelho, rosa, é muito bonito. Eu acho muito legal esse gradiente em objetos que são cartoons, tá, em modelos que são cartunescos. Vamos ver aqui então o que a gente pode fazer. Esse layer aqui a gente vai usar vários layers desse, né? Não vai ser somente um layer só com uma cor assim específica, tá? Não vai ser. Então a gente vai dar com o botão direito aqui em cima dele, adicionar um Black Mask, uma máscara, né? Uma máscara negra, como se diz. Tudo que tiver preto nela não vai aparecer nada do material aqui e tudo que tiver mapeado em branco nela é o que vai aparecer o material. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa máscara, usar a ferramenta de pintar aqui e pintar aqui usando aqui embaixo, tá vendo que tem o Grayscale, a escala de cinza? Quanto mais pro branco aqui, mais vai aparecer nessa máscara e mais material desse vai estar aparecendo. Por isso que o material funciona aqui e não funciona no restante do modelo, porque a máscara negra ela só está designada aqui onde eu pintei, tá?
Então você consegue pintar a máscara aqui de forma manual e você também consegue aqui usando outras ferramentas que já vamos aprender. Bom, vamos começar aqui com a nossa lâmina, tá? Ela é preta aqui e tem esse detalhe aqui de metal aqui na borda. Vamos fazer isso. Então vamos pegar aqui então, vamos pintar aqui a nossa Black Mask, tá? Para resetar você pode dar um Clear Mask ou você pode simplesmente adicionar uma nova máscara em cima que ela zera tudo. E a gente vai pintar aqui então somente a parte da lâmina. Para pintar isso de uma forma precisa e muito fácil, sem precisar ficar pintando aqui à mão, você usa aqui a ferramenta Polygon Fill do Substance Painter. Ela pinta através de polígonos, tá? De faces e triângulos, ó. Ela vai pintando aqui com o clique que você dá e aqui tem a escala. Então você deixa super branco aqui para ela pintar completamente aqui onde a gente quer. E ela também pinta a linha de polígonos por objetos e também por ilhas UVs, né? Se eu clicar aqui por ilha UV, toda ilha UV que eu clicar, ela vai pintar inteiro aqui a Black Mask. Então, Ctrl Z para voltar, Ctrl Z para voltar aqui. Então, eu quero pintar a lâmina inteira. Eu vou clicar aqui, ela vai pintar completamente a lâmina pra gente. Aí, agora a gente vem aqui e muda a cor dela para mais escuro assim. Vamos deixar um cinzinho assim, como tá aparecido lá na referência. Você pode ver que o gradiente está funcionando aqui, o gradiente mais azulado. Eu posso colocar um gradiente mais vermelho, por exemplo, assim, mas eu gosto desse gradiente mais azulado. Vou manter ele, né? Você pode até ativar o Edge Highlights aqui, ó, para ter esses detalhes de desgaste aqui. Se você não quiser deixar tão forte assim, você pode colocar uma corzinha mais clara aqui nele e mexer aqui na máscara desse Edge Highlights aqui, ó, na função Curvature. Lembra que eu falei para você sobre a função do Curvature, que é para identificar quina e cavidades? Então a gente vem aqui, clica nele, a gente consegue mexer aqui na quantidade, no contraste, no balanço, no estilo que a gente quer. A gente não quer que seja tão grande assim, quer que seja um desgaste bem fininho, ó. A gente tira todos os grandes aqui, ó, o Big, o Large, o Ugly. Nossa, meu inglês é péssimo. Então a gente tira todos aqui, o Big, o Large, né, esses daqui, o Medium, e deixa somente aqui os mais fininhos, ó, os Fine, deixa aqui somente aqui, ó, o Sharp, né? Você pode ver aqui, ó, o Sharp, eu acho que é legal, né? Vamos deixar o Fine um pouquinho maior aqui, para dar um detalhezinho aqui de desgaste, assim, ó, que bonitinho que vai ficando no modelo mais cartunesco. Claro, dá para entrar com Hand Paint, dá para entrar com vários outros detalhes que eu pretendo ensinar para vocês dentro da academia Roblox 3D Academy, tá? Então vamos ver aqui, então, agora que a gente pode mexer aqui mais, é criar outra cor aqui para a lâmina. Então vamos dar um Ctrl C, Ctrl V nesse layer, né? Nesse layer barra material, ele vai gerar uma cópia, a gente dá um novo Black Mask para ele, a princípio só para branco, só para a gente conseguir localizar certinho. Vamos pintar aqui a Black Mask, dar um clique na Black Mask, vamos mudar aqui para selecionar para o faces, e a gente pode selecionar aqui ó, somente essas faces aqui, ó, que coisa linda, ó. Então ele vai selecionar somente essas faces aqui para pintar, ó. Olha só que bacana, ficou um gradiente azul aqui também, que é o mesmo gradiente. A gente pode deixar um pouquinho mais cinza aqui também, para ficar legal, mudar um pouquinho a cor desse gradiente para uma cor mais suja assim, mas o certo é manter uma consistência, deixar ele mais fraquinho também, não precisa deixar um gradiente super evidente, mas como eu disse, eu não vou texturizar ela super avançada, vou fazer uma texturização básica aqui para vocês conseguirem entender como que funciona o programa, né? Aí nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu trago com mais conteúdo para vocês. Então fechou, então a gente pintou aqui já a nossa lâmina, agora a gente pode utilizar esse mesmo material aqui para ser a haste principal, ou a gente pode criar outros também, vai depender de você. Então a gente precisa criar um branco, né? Lembra que a gente tem esses detalhes de branco, tem esse detalhe mais escuro aqui, é isso que a gente vai fazer. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, dar um Clear Mask, vou adicionar uma nova máscara, vamos colocar aqui uma cor branquinha aqui e vamos pintar aqui onde a gente quer. Clica aqui na Black Mask, usa o Polygon Fill, vamos usar por UV. Lembra que a gente separou cada argolinha? Isso é muito fácil, senão a gente teria que pintar face por face. A gente pinta aqui por ilha UV agora, olha só que fácil. Pintamos aqui, vai ficar rosinha assim por causa do gradiente, a gente desativa o gradiente e show. Agora o que a gente vai fazer? Ctrl C, Ctrl V novamente, colocar uma nova Black Mask, mudar a cor aqui para uma cor mais escura. Vamos pintar aqui agora então isso aqui como a haste principal, né? Aqui pintou. Aqui também é a mesma cor, né? Aqui também tudo é a mesma cor. Se você quiser, você pode colocar um gradiente também. Eu não sei se eu vou querer colocar um gradiente por agora. Eu acho que não, né? Vou pintar também os corações aqui com a mesma cor desse aqui. Pintar aqui por objeto agora, para pintar o objeto inteiro. Olha só que bacana. O laço, que cor que é o laço? O laço, ele é preto também com detalhes brancos. Então vamos pintar aqui também o lacinho. Aqui é pro objeto, né? Ele vai ficar assim, por quê? Porque é o Edge Highlights que tá aqui atuando. Vamos tirar o Edge Highlights, ó, show, né? Pintar aqui em cima também, legal. Então tá aqui a princípio o nosso machadinho, já tá pegando um formato legal, né? Olha só que é aqui como ele tivesse sido renderizado, tá? Claro, você precisaria muito mais trabalho, muito mais detalhes na texturização para ficar mais bonito, né? Mas assim já é um resultado bem bacana, né? Agora pra gente fazer esse detalhezinho aqui de branco aqui, eu não sei se eu vou fazer uma estrela. Acho que eu vou fazer uma estrela mesmo, foda-se. Vou fazer uma estrela mesmo. A gente pode usar aqui, ó, o próprio layer branco aqui que a gente criou para pintar ele aqui. Então vamos vir aqui em Paint e agora eu quero ver como é que eu vou desenhar uma estrela. A gente pode fazer vários desenhos aqui do jeito que a gente quiser. A gente também pode usar aqui, ó, os alfas que já vem por padrão aqui no Substance Painter, ó. Ele tem vários alfas aqui.
Vamos verificar que se ele tem alguma estrela. Agora que ele não tem uma estrela, a gente pode fazer nossas próprias estrelas e trazer aqui para o Substance Painter também. Pretendo ensinar isso mais para vocês para frente, tá? Vamos colocar aqui essa estrelinha aqui. Tem uma estrela aqui, até. Acho que dá para ser essa estrela aqui. Então, eu posso usar ela como pincel ou projetor, que eu vou ensinar para vocês em breve. Eu posso usar ela como pincel, é só dar um clique aqui, né? Que ela vai virar um pincel aqui, ó. Eu consigo pintar facilmente, né? Muito bom o Substance Painter, né? Ou posso projetar ela. Vou usar como pincel aqui, que já vai facilitar pra gente. Pintando a máscara aqui, pintei aqui, show. E vamos pintar a estrelinha aqui de baixo também, diminuindo o tamanho dela. Legal, bacana. E é isso, olha só como a gente já fez a nossa base aqui de texturização do nosso machado. Tem muitas coisas ainda para aprender sobre o Substance Painter. Eu quero trazer isso para vocês dentro da comunidade, dentro da academia, mas a princípio eu acho que seria isso. E vamos finalizar aqui o vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais conteúdo como esse, comenta, se inscreva aí no canal. E se vocês querem uma texturização também somente no Blender, comentem aí. E até o próximo vídeo, me dê dicas de vídeo. Vamos crescer essa nova comunidade juntos.